Fala galera, estou de volta, professor Marcelo Melo de Química. E nessa aula eu vou lembrar você mais algumas informações a respeito de hidrocarbonetos. O que vamos tratar agora é da nomenclatura de cadeias cíclicas ramificadas e nomenclatura de cadeias aromáticas também ramificadas. Aqui vamos dividir em três situações: a respeito dos cicloalcanos, cicloalcenos e, por fim, os aromáticos. Pouca coisa muda em relação à cadeia, aberta, tá claro? A cadeia aberta. Todos os procedimentos que você viu nos alcanos, os alcenos, são repetidos aqui com alguma coisa a ser acrescentada. Então, a primeira coisa, cicloalcano, alcano de cadeia fechada. Tem que ser uma cadeia fechada e saturada. Se tiver apenas um radical, porque esse carbono aqui é terciário, você lê o radical e depois você lê a cadeia principal. Lembrando que, em se tratando de compostos cíclicos, a cadeia principal vai ser a cadeia fechada. Uma vez ou outra pode deixar de ser uma cadeia ramificada, mas isso veremos, posteriormente em outras aulas. Então a cadeia principal é essa daqui, de 5 carbonos e cadeia fechada. E tem um radical metil ligado a esse carbono. Esse radical poderia estar em qualquer outro carbono. Quando uma cadeia cíclica, no caso dos cicloalcanos, a cadeia cíclica saturada tiver apenas um radical, não há necessidade de você fazer a numeração para posicionar esse radical. Você simplesmente lê o radical e depois você vai ler a cadeia principal, como nós vamos mostrar. O radical CH3 é o radical metil. A cadeia está fechada, você coloca o prefixo ciclo e depois aquelas regras já vistas anteriormente. São 5 carbonos, é pente, ligação simples, AN, e a hidrocarboneto termina na letra O. Quando o cicloalcano apresenta mais de um radical, aí você tem que fazer a numeração. E a numeração sempre começa onde está o radical menor, como nós fizemos aqui, Radical menor, aqui é o radical metil, aqui você tem um radical etil. Ele é menor, está na posição número 1. E no sentido horário, você encontra um outro menor número para o radical etil. Então você tem o metil na posição número 1 e o etil na posição número 2. Agora, como que é feita a leitura? Lembro que os radicais são lidos em ordem alfabética. Por essa razão, nós temos aqui 3-etil, o etil na posição de número 3, o metil na posição de número 1, e a cadeia é fechada, ela é ciclo, são 6 carbonos hex, ligações simples AN, e a hidrocarboneto fecha na letra O. Então aqui nós temos o 3-etil, 1-metil e o ciclo hexano. Em relação ao ciclo alcenos, veja você, se é ciclo alceno, só vai ter uma ligação dupla. A ligação dupla necessariamente vai estar na posição número 1, ok? Então você colocou o radical aqui, ele está também na posição número 1. Esse é o radical metil, como ele está na posição número 1, esse 1 você não precisa colocar, você simplesmente faz a leitura do radical e depois os procedimentos já vistos anteriormente. Ciclo, porque a cadeia está fechada, 4 carbonos, por isso but, o EN, porque tem uma ligação dupla, obrigatoriamente, como só tem uma insaturação, vai estar na posição número 1, e como é hidrocarboneto, termina na letra O. Então, ao ler metil ciclo buteno, estamos lendo ciclo, uma cadeia fechada, com 4 carbonos, uma dupla na primeira posição, e o radical metil também nessa primeira posição. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui, a ligação dupla na primeira posição, temos o radical metil na posição número 1 e temos o radical etil na posição número 2. Como anteriormente, os radicais são lidos em ordem alfabética. Então nós temos aqui, 2-etil, o etil na posição de número 2, 1-metil, metil na posição de número 1, a cadeia é fechada, ela é ciclo, ela tem 6 carbonos hex, tem uma insaturação em forma de dupla, o infixo é N, e como é hidrocarboneto, termina na letra O.
E por fim, os aromáticos. Com relação aos aromáticos, duas situações importantes. Se só tem um radical, você simplesmente lê o radical, não precisa posicionar, e lembrar que a cadeia aromática nós a chamamos de benzeno. E os compostos aromáticos, né, eles apresentam também alguns nomes especiais, como vou citar para você. Então, no nosso primeiro exemplo, ligado ao benzeno, você tem um radical metil. Nós temos um radical metil. Então, a gente lê simplesmente radical metil e acrescentamos a palavra benzeno. A palavra benzeno se refere a uma cadeia fechada de 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Para não citar todo esse procedimento, né, cita-se somente a palavra benzeno. Aí nós temos, né, o metilbenzeno, no comércio apelidado de tolueno. Essa palavra tolueno é importante você lembrar que muitas questões vestibulares e o próprio Enem a utiliza de forma, né, bem constante. Agora, a segunda parte é que quando você tem 2 radicais ligados ao benzeno, o benzeno ele tem 3 posições especiais. Quais são elas? As posições 1 e 2, chamadas de posição orto, ou simplesmente a letra O. As posições 1 e 3, chamadas de posições meta, ou a letra M minúscula. Ou as posições 1 e 4, chamadas de posições para, o P pequeno. Então você pode utilizar esses prefixos quando o seu anel aromático benzeno ele for possuidor de 2 radicais. Então veja você aqui embaixo, colocando aqui 2 radicais metil, né? A numeração começa no radical menor, tanto faz aqui ou aqui. Comecei aqui no sentido horário, esse carbono vai estar na primeira posição, esse radical vai estar na primeira posição, esse radical vai estar na terceira posição. Por isso que nós lemos aqui, olha, 1,3 dimetil, são 2 radicais CH3, um na posição primeira e o outro na posição de número 3. E a cadeia principal, como dissemos anteriormente, nós a chamamos de benzeno. Bom, esse é o procedimento. Mas se você quiser usar esses prefixos, ao invés da numeração, você pode fazê-lo. Lembrando que as posições 1 e 3, você vai chamá-las posição meta. Então, ao escrever M de metilbenzeno, o que nós entendemos? Que na cadeia aromática, no benzeno, nós temos ligados ali 2 radicais CH3, 2 radicais metil, em posições meta. O que isso quer dizer? Tem um radical metil na posição número 1 e outro radical metil na posição número 3, como aqui mostrado. E esse conjunto, né, de metilbenzeno, ele é apelidado de chileno. Então, assim como o metilbenzeno é chamado de tolueno, o dimetilbenzeno ele é chamado de chileno. Assim como esses dois, tolueno e chileno, existe, né, o naftaleno, o antraceno, o fenantreno, situações essas poderão ser mostradas posteriormente. Encerramos aqui a nossa fala. Se você gostou, você faça a sua inscrição e dê o seu like. E muito obrigado pela sua atenção.